Muito bem, estamos aqui para a parte 2 de nosso vídeo do Porsche 917. A gente está falando beleza e função. E vamos ver agora todo esse desenvolvimento técnico que teve esse veículo para chegar a conquistar tudo o que ele conquistou. Ok, vamos entrar então nas entranhas desse Porsche 917, nas diferentes evoluções que a gente já viu que tinha, conhecer um pouco mais dessa engenharia que colocou o carro num lugar muito especial dentro do cenário das competições mundiais. Estão vendo aí na tela justamente a imagem que nos demonstra aí. Vamos falar um pouco dessas especificações que tinha o veículo. Vamos fazer de conta que abrimos um manual desse carro, que aliás existe manual desse carro para, já que se vendia, como a gente falou, para equipes privadas. Ok? Muito bem. O primeiro que a gente tem que falar aqui, se lembra que na edição anterior falamos que uma das grandes sacadas, ou o grande desafio que tinha a Porsche era: eu quero fazer um carro mais leve. De fato, eles conseguiram. Os rivais da época era aquela Ferrari 330 P4 e o GT40, os mesmos que estavam falando também daquela briga Ford versus Ferrari. Eles conseguiram fazer um carro de 5 litros, tá? Com um motor de praticamente 5.000 centímetros cúbicos, com um peso inferior, na média, entre 180 e 200 quilos, inferior aos carros dos concorrentes. Isso era uma vantagem gigantesca. Vocês sabem, em relação peso-potência, sempre será uma vantagem gigantesca em qualquer competição. Mas para conseguir isso, estão vendo aqui na tela o exemplo do 917 LH, era aquele de cauda comprida, tá? É o primeiro que eles lançaram. Aliás, esclarecimento, a Porsche depois também utilizou esse cauda comprida muitas vezes para os circuitos de grande velocidade. Exemplo, as grandes retas de Le Mans. E os veículos mais curtos, que era a letra K e o KH, 917K, o KH, já eram os veículos, os carros utilizados para circuitos mais sinuosos, para ter um pouco mais de carga nessa parte traseira que era indócil, ok? Ao longo do tempo também conseguiram um equilíbrio, andar bem em grandes retas e em circuitos mais travados, ok? Mas o chassi, vamos que o chassi. Esse chassi, inclusive quem tem a oportunidade de visitar o Museu da Porsche em Stuttgart vai ver que esse chassi está pendurado lá, e até na internet pode procurar, vão ver pessoas segurando o chassi na mão. Por quê? Porque pesa menos de 50 quilos, 49 quilos pesa o chassi completo. Todo esse chassi tubular, e um chassi tubular que foi muito bem estudado para ter uma rigidez torsional muito, muito boa, tá? Lembramos, anos 69, a gente não tinha nem fibra de carbono, nem tantos materiais compostos como hoje em dia. Então era tudo a base de materiais como, já aí sim no 917, foi um dos primeiros carros a colocar alumínio e também ligas de magnésio. Isso não era comum em um chassi, aumentava a rigidez torsional e diminuía muito o peso, mas era um material extremamente difícil de trabalhar, de fazer solda, por exemplo, de poder conseguir uma rigidez estrutural a partir da solda de todos esses tubos, ok? Então, o chassi desse carro é um grande diferencial: rigidez torsional e peso super, ultra leve. Que mais temos aí? Está falando, tem as unidades de amortecedores já eram de taxa progressiva, pinças de freio, eles utilizavam freios da ATE e já eram pinças de alumínio. Lembre, nessa época não era tão comum. Disco ventilado, sim, né? Eixo de transmissão, aquele eixo que tinha que passar, vamos ver agora depois dos motores, mais de praticamente 600 cavalos para cima, titânio.
Tá? Não era comum utilizar titânio nem eixo de transmissão nessa época. Barras verticais de magnésio e cubos de titânio, isso vamos ver agora na suspensão. E rodas de liga metálica com porca central de alumínio. Ou seja, obviamente também as próprias rodas eram de magnésio muito, muito leve. Sabe que era também de magnésio? A carcaça do câmbio. O câmbio era um câmbio ZF, 5 marchas, toda a carcaça era de magnésio também. Isso é extremamente leve para poder conseguir o objetivo de menos de 800 quilos. Eles baixaram bastante menos de 800 quilos. Nessa outra imagem que estou apresentando aqui, vejam, aqui temos uma planta superior do que seria o veículo, já dá para ver todo o trabalho do que era esse chassi, a distribuição dos elementos, isso que está aqui o depósito de óleo, depois vamos falar um pouco disso aí, porque ele levava uma grande quantidade de óleo. O motor, vamos ter um capítulo agora a parte desse motor, tá? O motor 12 cilindros, boxer, um flat 12, tá? E tem umas características especiais. E essa distribuição de peso também, o motor obviamente central, o câmbio aqui atrás, tá? Com muitas particularidades. Vejam aqui embaixo, suspensão dianteira. Nessa suspensão dianteira, que eram paralelogramas deformáveis, estamos falando que essas barras que estão aqui, essas barras aqui, também eram com aleação de magnésio. Olha o ângulo de trabalho do amortecedor, que como estava comentando lá em cima, eram amortecedores de taxa progressiva, os que utilizavam já esse veículo aqui também. E o que nós chamaríamos de cubo de roda, o porta-massa, tá? Esse aqui já era também de titânio. Olha, não é nada comum. Suspensão traseira também tinha algumas particularidades. Vejam só, esse link superior, né, e essa barra inferior também eram feitas à base de magnésio. O eixo de transmissão que falamos de titânio, todo esse conjunto aqui, porta-massa, ou seja, cubo de roda, também à base de magnésio. Olha, não era comum isso para a época. E olha só, outra particularidade que veio na primeira versão, aquela versão de 1969. Está vendo esse dispositivo aqui atrás? Esse dispositivo aqui atrás, ele era um aerofólio, tá? Que ele se mexia, ele é uma superfície aerodinâmica, uma superfície alar móvel, e ela tinha todo um conjunto, está vendo que aqui tinha um sistema para pivotar que ia relacionado ao trabalho da suspensão, e eles elaboraram um sistema que quando o veículo estava em determinada em reta, ele baixava, porque a suspensão já ia carregar e baixava, abria, vamos dizer assim, ou não tinha uma incidência alar tão grande. Aliás, se gostam de aerodinâmica, temos vídeos, 4 vídeos, fazendo todo praticamente quase que um curso de aerodinâmica automotiva, e entra bastante na competição. Mas isso que nós vemos aqui era um dispositivo aerodinâmico funcional, não era fixo. O que nós vimos anos depois, sei lá, no Pagani Huayra, por exemplo. Olha já, 1969. Obviamente que essa é uma sacada genial. Ele durou, acho que 2 ou 3 corridas e foi banido pela FIA, mas era todo um dispositivo que tinha para mudar a incidência do aerofólio traseiro, conforme velocidade, carga, e eles brincavam isso conforme variava a altura do veículo. Ok? O que mais temos? Olha, falando do chassi, esse é o interior do carro. Vejam como ele era extremamente simples. Tá? Há vários Porsche 917 disponíveis para visitar lá no Museu da Porsche em Stuttgart. Eu sei que, obviamente, nem é tão fácil chegar lá. Mas olha, era o cockpit dele era bem simples. Tudo mecânico, tudo funcional. E, olha, tinha uma característica que vocês vão ver agora. Tá? Como o chassi era de um material, como falamos, aleações alumínio e magnésio, esse chassi ele era pressurizado. Se carregava nitrogênio, se carregava gás dentro desse chassi. Por quê? Porque se existisse alguma fissura ou alguma coisa que
perdesse assim a integridade estrutural do chassi, aí estão vendo, o veículo utilizava manômetros, manômetros para medir se realmente a carga de gás que estava injetada e fechada e vedada dentro do chassi se mantinha sempre permanente. Porque se o piloto era avisado, meu amigo, se cair a pressão do manômetro que está informando a pressão o reinante dentro do chassi, entra boxe, porque o carro vai ser um perigo, porque é muita potência, muita torção, muito torque aplicado na roda e tudo mais, e vai perder a dirigibilidade em qualquer uma das situações, tornando-se muito perigoso. Um carro, se lembra que falamos, 387 km por hora. Então, assim, não pode ter trinca ou fissura no chassi de jeito nenhum. Tá? Então, olha a sacada, até os detalhes que tinha que ter a Porsche para isso. Vamos entrar agora no que é o motor. O motor, ele é conhecido como Type 912. Por quê? Eles não se complicaram a cabeça com o nome. Se lembra que esse carro aqui é derivado do 908. Em 908, 8 cilindros, e ó, vamos acrescentar 4 cilindros mais, então o 908 vira 912. O carro é 917, mas o motor é Type 912, que é nada mais e nada menos que dois motores do que seria o 911 que eles acoplaram. Mas não é simplesmente isso. Olha como eles colocaram toda essa cascata de engrenagem para distribuir forças e torções em um motor grande, porque um 12 cilindros, tá, a modo de não gerar vibrações que vão distorcer ou vão deformar o virabrequim, que é uma peça muito importante num motor tão grande quanto esse aqui, e esse motor girava a mais de 8.500 RPM, então não é tão fácil andar essas RPMs e como distribuir todas essas massas, como toda essa energia, todos esses momentos de torque que cada um dos acoples que tem aí geram, acabando provocando vibrações. Então eles distribuíram isso aí. Como vocês estão vendo aqui, a turbina de ventilação está no meio do motor, conjunto com todas essas engrenagens. Por quê? Porque esse motor se chama refrigerado a ar. Nós sabemos muito bem, eu questiono um pouco isso de refrigerado a ar. Do meu ponto de vista, não existe nenhum motor refrigerado a ar. Todos os motores que nós chamamos refrigerado a ar são refrigerados realmente a óleo. Quem vai fazer a troca térmica, é claro que o ar ajuda a dissipar temperatura, mas quem tira mais temperatura das zonas quentes do motor é o óleo no motor. Tanto é que esse motor aqui, esse veículo, tinha um tanque recuperador de óleo, cárter seco, né, como muitos desses motores de competição, que levava vários litros de óleo. E tem uma curiosidade, esses motores aqui, antes de sair para a pista, demorava mais ou menos, tinha que fazer um aquecimento que demorava uns 10 minutos, não é pouca coisa. Para quê? Para deixar toda a temperatura homogênea do óleo, mais ou menos 8, 10 minutos, às vezes até saía lento e finalizava isso em pista sem pisar na tábua, porque o risco de quebrar era muito grande. Depois que estava na temperatura, esse motor aguentava, e muitos já ouviram, né, no capítulo anterior, 5.000 quilômetros, 24 horas de Le Mans a 8.500 RPM, é uma loucura, ou até 9.000 que chegava. Aqui tem uma vista de como é bonito e como é a qualidade de construção que tem que tinham esses veículos, muitos deles estão até hoje em perfeitas condições. Alguns detalhes a mais, vejam como era aqui também a entrada de ar, todos os condutos de admissão para facilitar. Era um motor que não era 4 válvulas, era 2 válvulas por cilindro, sim, eram 2 árvores de comando por cada um dos lados, ou seja, 4 árvores de comando em geral, toda a distribuição por cascata de engrenagens, e como nós vimos aqui, é bastante longo aqui a parte do virabrequim, né? E toda essa distribuição de massas e torques e torções muito bem calculado. Ok? Esse carro tinha uma injeção de combustível da Bosch, injeção indireta, desculpem, mas era injeção mecânica. E olha o desafio
de você trabalhar com alta pressão, porque isso gera sim uma alta pressão de injeção, injetava na parte superior de cada um dos tubos de admissão, mas isso aqui, cada um desses componentes aqui é um elemento, um êmbolo, tá? E você sabe muito bem que a gasolina, ela não tem um poder lubrificante, e as tolerâncias entre esse êmbolo e a camisa que vai numa bomba de injeção de gasolina é muito, muito pequena, porque senão você gera pressão, escorrega e perde essa pressão. Então isso aqui também era um desafio muito grande e já estava, nós temos outros vídeos falando da história da injeção e vamos ver vários veículos que utilizam injeção mecânica, tá? Mas esse aqui, olha, tá duplicado, são 12 elementos, porque o motor era 12 cilindros. Outra coisa que tinha duplicado esse motor aqui, olha, parece o motor de um avião, isso aqui é gigante. Dois distribuidores, tem um aqui e outro na parte traseira, porque ele trabalhava com duas velas de ignição, duas ignições. Nessa época se ganhava muita potência e também você minimizava o risco de perder faísca, porque tinha dois sistemas de ignição em paralelo. Uma redundância, mas que também ajudava a queimar muito melhor o combustível. Vamos ver um pouquinho também, um pouco essa evolução dos motores, tá? Que começamos em 1969, todos eles são Type 12. 1969, quase 5 litros, 4.494, vejam aqui, 580 HP a 8.400 RPM, o Porsche LH, né, o 907 LH, o cauda longa, utilizava esse. Depois, em 1970, já aumentou um pouquinho a 4.907 centímetros cúbicos, já foi para 600 HP, e já era o Porsche Ka, e o LH também utilizava, 71 a quase, bem chegando pertinho, 4.998, 630 HP, 8.300 RPM, nesse caso também esse Porsche Ka 907K ganhou 1970 e 1971 Le Mans, ok? E aí nós temos uma versão aqui que foi utilizada em Can-Am, que foi um motor de 16 cilindros da Porsche, ou seja, esse mesmo que estamos vendo aqui, com mais 4 cilindros, uma loucura, né? Era um motor de 7.200 centímetros cúbicos, corria nos Estados Unidos, na Europa já não era permitido, 850 HP, e era o 917 PA da Can-Am. Produziram apenas 2 carros desses, ok? Em 1972, continuando na Can-Am, com 917/30, já com turbo compressor, 1.485 HP, 1.500 HP, uma loucura total. E aqui, inclusive, um comentário: 1.200 HP a 1.3 bar de pressão do turbo e 1.485 a 2 bar de pressão do turbo. Quer dizer, isso aí era uma loucura, um carro fantástico. E olha o que a Porsche fez. A Porsche fez uma homenagem desse carro. Está também presente lá, eu tive a oportunidade de ver esse carro, até quando foi o lançamento lá em Stuttgart, o Porsche 917, vamos dizer assim, homenagem, tá? Do carro, mas olha o que acontece com uma empresa que segue seus princípios. Aqui tá, o que era? Era uma representação, uma homenagem àquele carro que ganhou em 1970. Mas, disseram, putz, que lindo, vamos fazer esse carro para produção. Disseram, não, senhor, a Porsche chegou e criou até esse slogan para o Porsche 917, disse que não há substituto. Aquilo é um carro conceito, é um carro lindo, é um carro tributo ao carro 1970, mas isso aqui eles tratam com paixão. E é o mesmo que faz, sabe, os times de basquete que aposenta a camisa do jogador. Aqui eles aposentaram o 917, porque ninguém, do ponto de vista da própria Porsche, estará à altura de repetir o que esse carro fez para a Porsche, como catapultou a empresa para outro patamar e como esse grupo de pessoas que não foram poucos, com toda essa paixão, transformaram realmente aquilo em um negócio, em uma empresa que, a partir de todos esses triunfos que teve em competições, é o que é hoje. E é isso aí que eu tinha para compartilhar com vocês com relação à história
do Porsche 917. Espero que tenham gostado, como falei no vídeo anterior. Tem alguma outra recomendação, algum carro em particular que vocês gostem? Podemos ir atrás, buscar informação e fazer mais histórias automotivas. Espero vocês no próximo vídeo.